Irmãos, vou ler aqui a palavra do Senhor em Tiago 4. Tiago 4, que diz assim: a submissão, que fala a submissão a Deus. A submissão a Deus, Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Uma pergunta que Tiago faz, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Quer dizer, que há guerras que vêm dentro de cada pessoa. Vem das paixões que guerreiam dentro de cada uma da pessoa. Aí o apóstolo Tiago diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, né? Querem desejar, querem, cobiçam, até matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, né? Vive a lutar, a fazer guerras. É triste isso, né? Mas é o que acontece. Vivendo, lutando, fazendo guerras, né? Invejando, matando, cobiçando as coisas dos outros, mas o que mais não consegue obter o que desejam. E não consegue se agir assim, agindo assim. Não consegue obter o que desejam. E o apóstolo Tiago diz: vocês vivem a lutar, a fazer guerra. Não tem porque não pedem. E o apóstolo Tiago diz: não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Quando pede, pede errado. E é para gastar com seus prazeres. Porque Deus sabe, Deus vê tudo. Deus vê cada oração, cada pedido que fizemos. Deus conhece os nossos corações. E a palavra do Senhor, às vezes, vem para correção, repreensão. Porque Deus repreende e castiga aquele que ama e açoita todo aquele que tem por filho. Qual é o pai que não repreende seus filhos? Para que seus filhos andem em caminho reto, em caminho certo, fazendo o que é certo, fazendo o que é reto. Ele corrige. E Deus é nosso Pai, Criador, Ele nos corrige, Ele sabe, né, qual o caminho que vivemos, se está agradando a Deus ou não. E aí, a palavra diz aqui: adúlteros, você não sabe que amizade para o mundo é inimizade com Deus? Uma pergunta. E ele vai mesmo falando duro com aquele povo que ele estava pregando ali a palavra. O apóstolo Tiago estava pregando duro mesmo, né? Dizendo, e chamou até adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E ele fez essa pergunta. E quem quer ser amigo do mundo faz inimizade de Deus. E o apóstolo Tiago, ele falou aqui que quem quer fazer amizade com o mundo, faz inimizade de Deus, ou
amizade com o mundo ou amizade com Deus, né? Porque quem quer fazer amizade com o mundo, faz inimizade com Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Olha, irmãos, nós sabemos que não temos que viver de qualquer maneira. Porque nós sabemos que o Espírito, as Escrituras diz que o Espírito que Deus fez habitar em nós tem forte ciúme. Qual é o Espírito que Deus fez habitar em nós? O Espírito dele, o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós tem ciúme. A gente não pode viver de qualquer maneira. A gente não pode viver tendo amizade com o mundo. Se a gente tiver amizade com o mundo, vai entristecer o Espírito Santo. O Espírito de Deus é santo. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Não, porque o Espírito de Deus é santo. Se o Espírito de Deus habita em nós, como podemos viver de qualquer maneira? Como podemos viver com amizade com o mundo? Como podemos, amizade com o mundo se torna inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Se for amigo do mundo, aos seus prazeres, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, que não vem de Deus, mas vem do mundo. E essas coisas se tornam inimizade com Deus, por causa dessas coisas, que Deus não se agrada. E diz aqui a palavra, ou vocês acham que sem razão a Escritura diz que é o Espírito de Deus, o Espírito que fez habitar em nós tem forte ciúme? Por quê? Mas eu tenho o Espírito Santo. Como é que você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e vive de qualquer maneira, fazendo a vontade do mundo? Como pode? Não, é necessário deixar, porque o Espírito que Deus fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça. É Deus que nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, é Deus que nos concede graça maior para a gente renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres da carne. Não é nós, mas é a graça de Deus, que Deus concede graça maior para a gente renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres da carne. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Para quê? Se a gente for orgulhosos, a graça de Deus não pode estar em nós com orgulho. Temos que ser humildes para que a graça de Deus esteja agindo ao nosso favor, para a gente renunciar tudo, viver uma vida de renúncia, renunciar ao mundo, os prazeres da carne. É a graça de Deus.
Não é de nós mesmos, é a graça nas nossas vidas. É a graça que Deus nos concede para renunciar, para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Não foi assim no passado, com os apóstolos, com os profetas. É hoje. Os apóstolos viviam uma vida santa. Eles eram homens de carne e osso. Mulheres, como foi Maria, mãe de Jesus. A graça de Deus anda lá, santo anda. Hoje não é diferente. Deus tem um povo na terra. Um povo que tem o Espírito Santo. E é necessário renunciar ao mundo. Não ser amigo dos prazeres do mundo, das coisas do mundo. Porque se torna inimizade com Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Temos que nos submeter a Deus. A vontade de Deus. O querer de Deus. É necessário. Porque se nós for amigo do mundo, dos prazeres do mundo, se torna inimigo de Deus e não tem como se submeter a Deus. Porque o orgulho impede de se submeter a Deus. É necessário se submeter a Deus, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de nós. O diabo fugirá de nós, de vocês. Portanto, se submeta a Deus, resista ao diabo, e o diabo fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus. É preciso se aproximar de Deus. E Deus se aproximará de vocês. Se aproxime de Deus. Fique mais pertinho de Deus. E Deus se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos de vocês. Que tem a mente dividida. A mente está dividida. Mas é necessário que limpe as mãos de vocês, que tem a mente dividida. Purifique o coração. A necessidade de purificar o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Porque para perdoar o pecado, deixar o pecado, é necessário essas coisas, deixar. É necessário deixar, renunciar. É necessário remanalafá sentuiderrai. Se arrepender, o arrependimento do pecado. Se entristecer, se lamente, chore, se arrependa. Troque o riso por lamento e alegria por tristeza, que muitas vezes é necessário chorar na presença de Deus. Chorar na presença de Deus. Chorar de arrependimento. Chorar de tanto das coisas erradas que sempre fez para que desagrada a Deus. Para se aproximar mais de Deus. Se humilhe diante do Senhor Deus. E Deus exaltará vocês.
Se humilhem diante de Deus e Deus exaltará vocês. Mas é necessário se humilhar. Se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Não fale mal uns dos outros, meus irmãos. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei. Não fale mal uns dos outros. Não fale não mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga seu irmão, fala contra a lei, julga a lei. Muitas vezes eu vou viver a lei que eu nasci. Eu vou viver a lei de meu pai. Eu vou viver a lei, mas como? Irmão, pense bem. Pense nisso. Não fale mal dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga seu irmão, está falando contra a lei, julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está se colocando como juiz. Você está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz. É Deus. Deus é um legislador e um juiz, só há um. Aquele que pode salvar o homem e destruir. Só Deus pode salvar o homem e destruir o homem. Por isso que só há um Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? Quem é você para julgar seu próximo? Deixa o próximo com Deus. Aleluia. Ouça agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Você sabe o dia da manhã? Para você dizer: hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganhamos dinheiro. Você não sabe do dia da manhã. Você não sabe o que lhe acontecerá amanhã. Você sabe de hoje, mas o que acontecerá com você amanhã você não sabe. Que é a sua vida. Você sabe o que é a sua vida? Você não sabe. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Porque você não sabe o que acontecerá amanhã com você. Mas você precisa se humilhar diante de Deus. Ser mais humilde diante de Deus. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor Deus quiser. Você não faz nada se Deus não quiser.
você não faz a viagem, vai para ali, ou faz aquilo, ou ganha dinheiro, se Deus não quiser. Quem cuida da sua vida é Deus. É Deus que sabe o que é melhor para você, aonde você vai, quando você vai viver aqui na terra, os seus dias, se vai se dar bem aonde você vai ou não, ou se você vai ou não vai. Para que você fazer plano? Por orgulho, sem a direção de Deus, se você não se humilhar e dizer, se eu estiver vivo, se Deus quiser, eu vou. Mas colocar Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque você não sabe o dia da manhã, só Deus sabe. E o que acontecerá com você amanhã, só Deus sabe. Aleluia. Se Deus quiser, viveremos e teremos isto ou aquilo. Só viveremos, só teremos isso ou aquilo se Deus quiser. Se Deus não quiser, não consegue não. É preciso se humilhar diante de Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Você se vangloria das suas pretensões. Que você faz o que quer. Vive como quer, anda como quer, vai aonde quer. Você tem o que você quer. Mas não é assim. Deus está em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É preciso buscar a Deus em primeiro lugar. É preciso ser humilde. Deus opõe os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É o que Deus quer de vocês. Que você não seja orgulhoso, mas seja humilde. E saber que Deus está no comando de tudo. Glória a Deus. Por que se vangloriar com as suas pretensões? Toda vanglória como essa é maligna. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pense bem. Que Deus nos abençoe.